Começa nesse momento o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa Espírito e Vida de hoje vai abordar um tema que com certeza vai interessar a todos vocês. Vamos falar da lei de causa e efeito. As pessoas se perguntam muito, referem-se à lei do karma, à lei ao olho por olho, dente por dente, ceitil por ceitil, e se questionam como é que funciona essa lei. Não é a que se faz, a que se paga, etc., como fala a sabedoria popular. E a gente vai conversar com César Rocha, o nosso convidado de hoje, palestrante, trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e, acima de tudo, um estudioso da doutrina. César, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu agradeço o convite, Nilo. É um prazer retornar ao programa Espírito e Vida e estar à disposição de todos para as nossas reflexões. César, a gente aprende com a doutrina espírita que não existe castigo, não existe um Deus que pune, um Deus que empunha uma espada, e sim que existem as consequências dos nossos próprios atos, daquilo que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Como é que funciona essa lei de causa e efeito? Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito simplificada a respeito disso, né? Joga uma bola na parede, ela volta, isso seria, né, a lei da ação e reação. Esclareça, por favor, para o nosso público os fundamentos dessa lei. Nós nos alicerçamos na terceira teoria, na lei de Isaac Newton, de ação e reação. Mas essa é uma lei basicamente com efeitos físicos, né? Nós estamos no campo da física. E a doutrina espírita, através da espiritualidade maior, nos traz a lei de ação e reação com uma conotação, acima de tudo, moral, né? Dizendo que toda causa, né, gera um efeito. Então não existe a questão da fatalidade. Deus não está preocupado em nos punir, muito pelo contrário. Nós, enquanto seres espirituais, ainda pouco amadurecidos, reencarnados em um planeta de provas e expiações, ainda temos ações, atitudes pouco amadurecidas, que geram efeitos, que muitos dizem ou transferem a responsabilidade para esse Deus com D minúsculo, esse Deus Senhor dos Exércitos, esse Deus que se arrepende, esse Deus violento que passa a fio de espada, que não é o Deus que nos criou, como dizia Voltaire em Paris. O Deus que nos criou, o Deus com D maiúsculo, é um Deus amor, que nos oportuniza sempre a reencarnação, momentos de retornarmos à matéria, para que todos nós possamos ter, pela sua misericórdia, uma oportunidade de ressarcir as nossas atitudes errôneas do nosso passado. O Velho Testamento, a lei antiga, né, fala da chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente, que por sua vez vem da tradição mais antiga do Código de Hammurabi, que são leis duras, leis ríspidas. E as outras 613 leis mosaicas falam também, nos tece um código civil. Né? Se a sua vaca invade o terreno do vizinho, você tem que pagar 2 vacas, etc. Não é? Essas leis não são muito duras. À luz da misericórdia divina, essas leis não são muito, digamos assim, exageradamente ríspidas. Exatamente, mas as leis são apropriadas para o momento que a humanidade vive. Essa lei, ela vem da época da primeira revelação ainda de Moisés, olho por olho, dente por dente. Por ocasião da segunda revelação, a revelação do Cristo, de Jesus, ele já nos traz o amor, né? Amar os inimigos, né? Amar, quer dizer, você devolver aquilo que foi feito de forma negativa para você, não olho por olho, dente por dente, mas com a lei do amor. E a terceira revelação, que é a revelação espírita, vem nos trazer o amor até aos inimigos. Quer dizer, a questão do perdão.
Então, enquanto seres espirituais, vamos amadurecendo, as leis também vão amadurecendo. Então, não cabe mais na sociedade do terceiro milênio esta lei de Talião. Muito pelo contrário, hoje nós pregamos o amor, o perdão, a tolerância entre as pessoas, entre os povos. Isso denota uma evolução, tanto a nível espiritual do indivíduo, quanto a nível coletivo da humanidade. O que recupera mais, digamos assim? O que é que vai trazer um crescimento para a minha moral, para o meu aprendizado? Uma lei dura ou uma lei amena, a lei da misericórdia de que Jesus nos fala? A lei da misericórdia é essencialmente a lei do amor. O amor educa, né? O amor, ele ensina, porque a violência nunca foi, não deveria ser, mas a humanidade nos traz vários exemplos negativos a respeito disso, mas nós vemos que a violência nunca deu certo. Se nós olharmos para o Evangelho, quando lá no Getsemane, Jesus ele é preso, Pedro pega uma espada e decepa a orelha de um soldado chamado Malcom. Nesse momento, Jesus, amor, olha para Pedro e diz: Pedro, embainha, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deixando claro que não vamos reagir, deveremos sim agir. E agir de que forma? Na forma do amor, porque assim estaremos exercendo a maior caridade. Haja vista que os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade a não ser o amor em ação, através das nossas atitudes, no momento em que este amor transpira, sai dos nossos poros nas nossas ações. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco, ainda conversando com César Rocha sobre a lei de causa e efeito. Não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje conversando sobre a lei de causa e efeito com o nosso convidado, César Rocha. Para deixar claro para os nossos espectadores, qual seria a diferença, se é que há, entre a lei de ação e a reação, a lei de causa e efeito, e eu acrescentaria mais um dado, e o karma? O karma nos mostra, uma palavra do sânscrito, né? Ele pode ter um efeito negativo e um efeito positivo, o karma e o dharma. Na realidade, a ação e reação nos mostra que o bem que você faz anula o mal que você fez. Baseado em uma epístola de Pedro, que fala que o amor cobre a multidão dos nossos erros. Então, como nós erramos, o erro ainda é um processo natural da evolução do espírito imortal. Então, o que fazer depois do erro? Apenas pedir perdão e está resolvido? Será agraciado? Os espíritos dizem que não. Depois de nós errarmos, nós passamos pela fase do arrependimento. E o que seria esse arrependimento? É ter ciência de que aquele ato não foi benéfico, mas que nós teremos um efeito. Porque já que nós semeamos, nós deveremos colher. Se pegarmos uma carta de Paulo aos Gálatas, ele diz lá que ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Então, a lei de ação e reação nos traz essa conotação moral, dando responsabilidade às nossas escolhas. Porque o animal, ele escolhe. Se nós, por exemplo, colocarmos aqui um cachorro e colocarmos duas alimentações, ele vai escolher entre a da direita ou a da esquerda. Mas ali ele não tem ainda a consciência, ele não tem a responsabilidade. Então, a lei de ação e reação nos convida a esta responsabilidade, né? Para nos mostrar que não existe fatalidade. As dores têm uma razão de ser, mesmo que a nossa razão desconheça. Porque os Espíritos dizem que, por misericórdia do Pai, ao reencarnar, nós não lembramos do passado. O esquecimento, então, seria uma bênção.
uma misericórdia do Pai, porque lembrar do passado poderia trazer conflito a esse espírito reencarnado, e este conflito poderia, de alguma forma, atrapalhar esse resgate deste débito gerado por ele no passado, que ficou marcado no seu campo perispiritual, ou como dizia o escritor Hernani Guimarães, o seu modelo organizador biológico, o passaporte que nós trazemos inscrito em cada um de nós nas nossas existências anteriores. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, nós teremos lá no capítulo 5, causa das aflições. E os Espíritos dizem que se as aflições, as dores, se elas não têm origem nesta existência, só pode ter no passado. Porque Deus é onipotente, onisciente e soberanamente justo e bom. Então, onde é a justiça de Deus? Nas desigualdades sociais. Das crianças nos hospitais com metástase, com câncer. Aonde? As deficiências físicas natas, né? As deficiências físicas, não só físicas, mas as emocionais, as mentais. De onde vem isso? Se teríamos apenas uma existência, se a vida começasse apenas na concepção e terminasse com a anóxia cerebral, a morte do tronco encefálico. Será que só existe... Onde é a justiça? Aí, nesse momento, os Espíritos vêm dizer não. Na realidade, a partir da concepção, o espírito reencarnante se liga à célula-ovo. Mas esse espírito já existia. Já dizia Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, nascem por vós, mas não vos pertencem. Então, todos nós somos colaboradores com Deus enquanto pais. Né? Os filhos, eles são, na realidade, os nossos irmãos espirituais. Ô César, me ocorreu dois fatos. Um profissional de medicina e a sua atual esposa tiram a vida de um garoto de 8 anos, o filho do médico, não é? E, evidentemente, eles estão assumindo nesse momento, é um ato grave que vai, de alguma forma, refletir, segundo o nosso conhecimento, né, nessas duas criaturas. E o outro é o linchamento de uma senhora na cidade de Santos, em São Paulo. A distinção é a seguinte, não é um grupo que comete um ato de violência, no outro um casal. Essa coisa então vai se, digamos assim, essa responsabilidade vai se dividir entre esse grupo de pessoas, essa responsabilidade é assumida por todas aquelas pessoas que praticaram do ato, e o médico e a sua mulher juntos vão colher frutos daquela ação? Para responder essa pergunta, Nilo, eu vou primeiro citar uma passagem de um filósofo alemão chamado Heidegger. Ele diz que a grande dificuldade do ser humano é tematizar a sua vida. E ele diz que tematizar a vida é quando você sai da inautenticidade para a autenticidade. E ele explica que ser inautêntico é você não ter uma opinião formada sua, você vai com a multidão. Por exemplo, por que você está bebendo? Porque todos estão bebendo. Por que você está linchando? Porque todos estão linchando. Então você é um ser inautêntico. Ele diz que a grande dificuldade é você fazer essa passagem para a autenticidade, quando você assume a responsabilidade pelo seu ato. Porque, pelo motivo de você executar uma ação na multidão, não lhe isenta da sua responsabilidade. Você é tão responsável quanto. Não importa o que você fez em grupo. Então, em grupo, vocês vão resgatar. Por exemplo, nós vemos os desencarnes coletivos. Porque um cataclisma, um tsunami, um terremoto, um desastre de avião, tantas pessoas vêm a falecer, vêm a desencarnar, melhor dizendo, naquele momento. Aquele grupo de pessoas, de espíritos na realidade, se comprometeram em algum momento desse passado. E ali é a oportunidade do resgate. Então, esse resgate ele pode ser realizado tanto individualmente quanto coletivamente. No caso do casal lá da região do Rio Grande do Sul, que cometeram esse ato, eles estão apenas semeando algo que eles irão colher. No caso da moça que foi linchada lá no litoral santista, da mesma forma, aqueles agressores, eles de alguma forma serão chamados um dia a colher aquilo que eles plantaram. Portanto, se nós
semearmos rosas, sementes de rosas, nós vamos colher rosas. Se nós semearmos espinhos, vamos colher espinhos. E a colheita é obrigatória, né? O semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Essa coisa pode ser amenizada, digamos assim, porque isso fica impresso no nosso corpo espiritual, não é verdade, César? Uma agressão, um mal que nós fazemos, isso segue na nossa matriz perispiritual. Não é assim que funciona? É na nossa consciência, né? A nossa consciência registra tudo. E nós pedimos, veja bem, essa que é a grande diferença, né, que os Espíritos nos falam. Na realidade, nós imploramos a oportunidade para resgatar este débito, para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Porque o ponto de vista do espírito desencarnado é diferente do espírito que está encarnado. Quando você desencarna, você vê a visão da vida, da existência sob um novo prisma. Então você tem aquele débito, você quer vir o quanto antes para resgatar o débito, para quanto antes puder, nessa lei do progresso, ser um dia um espírito totalmente puro. Para a gente fechar o bloco bem rapidamente, falo em ceitil por ceitil. A misericórdia divina não dá desconto, promoção, não facilita o pagamento desse débito? Eu vou responder essa pergunta, Nilo, citando um fato verídico ocorrido com o irmão do Chico Xavier, chamado José Xavier. José Xavier trabalhou com o Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, pertinho ali de Belo Horizonte, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi criado por ambos. De repente, José Xavier foi acometido de uma trombose e iria ficar na cama, só mexendo o pescoço, por 10 anos. E ninguém entendia nada, porque ele era um homem bom. E Chico Xavier, em prece, conversa com o espírito de Meimei, Emmanuel, Sheila, e diz: mas como isso aconteceu com meu irmão? Uma pessoa tão boa nessa existência? E os espíritos, no outro dia, respondem a Chico: Chico, estava previsto no projeto reencarnatório de José Xavier, nessa faixa etária, passar por essa expiação e permanecer pelo menos 10 anos acamado. Mas, pelo bem que ele fez nesta existência, ele terá autorizada a sua desencarnação na manhã seguinte. Portanto, se materializa aqui a frase de Pedro: o amor cobre a multidão dos erros. O bem que você faz anula o mal que você fez. Portanto, não existe um olho por olho, dente por dente. Essa que é o grande consolo da lei de ação e reação. O bem que você faz anula o mal que você fez. Como nós não nos lembramos do nosso passado, serve para todos nós, o que deveremos fazer? Fazer o bem, praticar a caridade. E a caridade, como já dissemos, é o amor em ação. Independente da sua religião, que mais importante do que ter uma religião, um rótulo religioso, é termos a religiosidade habitando e transpirando em cada um de nós. E como somos todos devedores, vamos praticar o bem com todo o nosso coração. A gente vai fazer mais um intervalo, volta daqui a pouco, e no próximo bloco quem faz as perguntas são os nossos telespectadores, vocês. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando sobre a lei de causa e efeito. E nesse bloco, quem vai dirigir as perguntas a César Rocha, o nosso convidado de hoje, são os nossos telespectadores. Meu nome é Ana. Eu gostaria de saber do programa Espírito e Vida a seguinte pergunta: a lei divina, a lei de Deus, é tão justa? Como é que a gente vê tanta injustiça ainda no mundo? Porque nós não somos ainda habitantes do mundo feliz. O nosso planeta é de provas e expiações. Dentro da pluralidade dos mundos habitados, o planeta Terra está acima apenas dos mundos chamados primitivos. Então ainda há injustiça, mas na realidade não é a injustiça causada por Deus, é uma injustiça gerada pelas nossas ações. Então, a injustiça do mundo é a grande oportunidade de nós ressarcirmos o nosso débito perante a nossa consciência. Quer dizer, a injustiça é criada por nós,
e não por Deus. Olá, eu sou Tassiana e eu gostaria de fazer uma pergunta para o programa Espírito e Vida. César, no caso um adolescente ou um jovem que comete um suicídio, esse ato estaria previsto no projeto reencarnatório dele? Não, não estava. Na realidade, nós temos algo chamado livre-arbítrio. Quer dizer, nós podemos, enquanto humanos, realizar as nossas escolhas. Agora, será que todos nós estamos conscientes da responsabilidade das nossas escolhas? Por exemplo, na década de 40 do século passado, foi publicado um livro pela médium Ivone do Amaral Pereira, intitulado Memórias de um Suicida, onde nos conta a história do poeta português Camilo Castelo Branco, que usa o pseudônimo no livro de Camilo Cândido Botelho, que ele, aos 65 anos de idade, por motivos de foro íntimo, dá um tiro na sua cabeça, vindo a morrer. Então ele se torna um suicida, no caso direto, tirando a sua vida. E a grande decepção dele é que o corpo morreu, mas o espírito continuava vivo em atroz sofrimento gerado por ele. Mas nessa lei de ação e reação, ele terá outra oportunidade no futuro de reencarnar, mas trará, por uma questão de justiça, marcado no seu corpo aquilo que ele agiu contra ele mesmo. Certa feita, perguntaram para Chico Xavier se Chico Xavier tinha encontrado suicidas aqui na Terra reencarnados e como que eles estavam. E o Chico disse que eles estavam, alguns com a hidrocefalia, com a idiotia, porque tinham dado um tiro na cabeça, outros com graves problemas respiratórios ou digestivos, porque ingeriram veneno. Portanto, estavam colhendo em encarnações futuras aquilo que eles haviam engendrado para as suas vidas. Mas pela misericórdia do Pai, era o momento de drenar na matéria essa ação deletéria do passado. Meu nome é Vanessa Karen e eu gostaria de fazer uma pergunta para César Rocha. As crianças que nascem com algum tipo de deficiência, essas deficiências estão relacionadas a uma vingança divina ou a uma justiça divina? Quando nós olhamos uma criança, e é natural, né? Quem não se compadece de uma criança? Mas nós não podemos esquecer que o corpo, a matéria é de criança, mas o espírito que habita aquela matéria, no corpo de criança, pode ser muito mais vivido que seus próprios pais. E ali é justamente a oportunidade daquele espírito do resgate do seu passado. Se nós olharmos ou pensarmos em Jesus e se lembrarmos que Jesus, à semelhança do seu pai, eram carpinteiros, nós, enquanto seres humanos reencarnados, também somos carpinteiros. Estamos diariamente usando a talha das nossas ações para esculpir a madeira que iremos carregar, a cruz que iremos carregar no nosso futuro. Portanto, se nossa cruz no futuro será pesada ou leve, estará diretamente vinculada às nossas ações do hoje. Portanto, a criança de hoje é o espírito de ontem, que está hoje tendo a oportunidade de estar de novo na matéria, para prosseguir a sua evolução espiritual, trazendo, registrado no seu corpo perispiritual, toda aquela sua bagagem das suas ações, fruto do seu livre-arbítrio, da sua responsabilidade, das suas escolhas, que a misericórdia do Pai e a conquista da humanidade já nos deram esta oportunidade de podermos fazer escolhas, de sermos muito menos determinados e podemos escolher. Então, essa é a evolução. O humano já pode escolher. No passado não poderíamos tanto, eram mais determinados. Mas é uma conquista da humanidade poder escolher, ter o livre-arbítrio. Mas a grande questão é, será que todos nós estamos conscientes da responsabilidade de podermos escolher? Será que nós sabemos para onde queremos ir? Ou nos assemelhamos a Alice no País das Maravilhas, quando ela se depara com a bifurcação e ela pergunta para o gato que está numa árvore, qual caminho eu devo seguir? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir?
e ela diz, eu não sei, e o gato responde, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Mas se o gato fosse espírita, ele diria, nem todo caminho serve. Há caminhos que geram débitos, há caminhos que atrasam a nossa evolução espiritual. Mas pela misericórdia do Pai, nós temos a oportunidade de reencarnarmos nos corpos que nós estamos preparando pelas nossas ações do hoje. Que possamos sempre agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nesse escafandro material, mergulhados na matéria, temporariamente, porque somos espíritos e, acima de tudo, imortais. E somos engenheiros das nossas próprias vidas. O assunto é muito vasto, é belíssimo, é interessante e, evidentemente, não esgotamos o tema aqui na nossa entrevista. Mas o César Rocha vai dar dicas de leituras para que vocês em casa aprofundem os seus conhecimentos, estudem mais o tema à luz da doutrina espírita. César, qual o livro que você sugeriria aos nossos telespectadores? E aproveite e faça as suas despedidas. Nilo, eu gosto muito de um livro muito esquecido de nós espíritas. É um francês da segunda metade do século XIX, chamado Léon Denis. O livro, dentre vários que ele tem, maravilhoso, ele é um grande escritor, não é um livro psicografado, é um livro dele, enquanto filósofo, pensador, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E também colocaria outro livro, este sim psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. O livro Ação e Reação faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, Nilo, de mais uma vez retornar ao programa Espírito e Vida e, de alguma forma, contribuir com estas reflexões, porque todos nós podemos, de alguma forma, contribuir para que possamos ter um dia, um mundo melhor, à luz do Consolador prometido, iluminados pela doutrina espírita. Muito obrigado. E eu estou lembrando um livro chamado Entre a Terra e o Céu, que narra toda a história de um grupo familiar, desde a Guerra do Paraguai, e toda a ramificação das ações e das omissões daqueles espíritos até os dias de hoje. Também é uma leitura muito interessante para quem quer abordar o tema com seriedade. Meus amigos, aqui termina o programa Espírito e Vida de hoje. Os nossos agradecimentos a César Rocha, que gentilmente se dispôs a estar aqui conosco. Até o próximo sábado, que se Deus quiser.